Estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com Juan Dias. Juan Dias é advogado, professor, especialista em processo civil, também em advocacia criminal. Vou conversar com ele aqui também sobre juiz arbitral. Vamos ter a questão de falar sobre fake news, esse modelo que foi muito, agora na campanha eleitoral, foi muito divulgado isso aí. Vamos saber, afinal de contas, o que é o fake news. E vamos falar pelos crimes de modo geral, não só o fake news, mas o crime pela internet. Porque, afinal de contas, é uma nova realidade, tem muita gente perdida nesse emaranhado, nesse cipoal de problemas que acontece aí. E você não pode ficar de fora. Nós vamos poder, aqui nesse momento, conversar com o Dr. Juan também sobre processos. Então, são questões aí importantes. A gente vai falar de en passant na eleição da OAB, que acontece nessa sexta-feira, e que certamente a gente vai ter aí a oportunidade de esclarecer algumas questões mais sobre essa questão. Ele, por exemplo, é um daqueles prejudicados que, na minha opinião, porque ele tem direito a votar e não pode ser votado. Só na nossa OAB mesmo. A gente volta daqui a pouquinho, conversando já com o Dr. Juan, só um instante. Bonito e barato, tem qualidade, tem preço baixo também. Black Friday antecipado 2A Importados. Preços incríveis. Até 30 de novembro. Antecipe suas compras. Árvore de Natal branca 1,5 m de 75 por R$ 39,99. Liquidificador Faete de 69 por R$ 55. Panela elétrica Cadence de 129 por R$ 89. Bom, bonito e barato é na 2A. 2A Importados. Muito bem, de volta. Doutor Juan, um prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui e podendo debater, né, de assuntos importantes para a sociedade. Obrigado. Pois é, Juan. Vocês jovens, não só na idade, mas é um jovem advogado, aí um profissional que está no mercado há pouco tempo, né, 3 anos de mercado. É uma situação que a sociedade tem tido esse, eu acho que prazer de receber esse pensamento que vocês têm, porque está resolvido para todo mundo que ser só advogado, se não ter especialização, se você não continuar estuda todo dia, você não vai para frente. Como é que você encara esse compromisso? Bom, a verdade é que tudo na vida precisa de dedicação, né? Não adianta você fazer a melhor faculdade, você fazendo na pública, na federal, numa privada, depende realmente do seu desempenho. E eu sempre procurei ser o mais esforçado. Eu digo que eu não sou inteligente, eu sou esforçado e eu procuro realmente me dedicar em tudo que eu faço. E essa dedicação, né, graças a Deus, ela tem me dado um bom desempenho na minha área, tanto na advocacia. Eu também estou dando aula em 2 faculdades, dou aula na Estácio e na Fabram, tenho bastantes alunos e eu estou inserido nesse mercado de trabalho, mesmo pelo meu desempenho. A advocacia também, né, já estou há 3 anos advogando e só tenho aprendido cada vez mais. Infelizmente, né, o mercado ele já está na cidade de Macapá, nós já temos mais de 4.000 advogados, né? Mas até então o jovem advogado, né, dos tempos para cá, ele tem sido sim bastante presente na sociedade. Nós encontramos bastante novos advogados, novos juízes, contra os juízes de 27 anos, 28 anos, promotores novos também. Então nós estamos numa geração em que as pessoas elas se formam cedo e nós estamos tendo mais oportunidades no trabalho. Inclusive é importante até ressaltar, né, que essa semana nós tivemos a notícia do mais novo advogado de 18 anos, né, que fez a sua defesa lá diante do STF. Então é mais um exemplo de que o jovem advogado e o jovem, né, jurista, ele está inserido já na sociedade. Pois é, a propósito desse jovem, que ele teve capacidade de ir na frente do STF, o regulamento da OAB, ele, por incrível que pareça, ele proíbe um jovem advogado de ser, por exemplo, presidente da OAB, de ser secretário da OAB, de ser, né, ele proíbe, porque era até 5 anos, agora passou a ser 3 anos para
para os cargos de comando executivo, Sim. né? E como é que tem cara, como é que tu analisa isso aí? Na verdade, de 5 anos de carreira. Então, essa cláusula de barreira, que inclusive foi uma iniciativa da nossa jovem advocacia aqui do nosso estado do Amapá, é justamente inserir o jovem advogado nas seccionais como conselheiro seccional, como inserido como líderes de comissão, inserido ao todo. Então, hoje em dia, na verdade, falta ainda para que ela realmente entre em vigor, precisa de uma aprovação do Congresso Nacional, mas no nosso Conselho Federal da OAB já foi aprovado. E essa é uma boa iniciativa, porque hoje nós vemos que, como eu acabei de falar, o jovem advogado ele está inserido na sociedade, e ele também tem capacidade para liderança, ele tem capacidade para participar como conselheiro, para trazer, né, às vezes até atualizações para a nossa OAB. Então, eu acho importante essa quebra dessa barreira. Tá certo. Agora nós vamos falar aqui sobre alguns assuntos bem específicos, mas antes, nós vamos nesse primeiro bloco continuar nessa situação geral. Você é especialista, na ficha que eu tenho aqui, em processo civil, né? Fizeste especialização em processo civil e também na advocacia criminal. Qual das duas tu realmente encara melhor? Na verdade, é até interessante que quando eu saí da faculdade, eu era um civilista, amava o processo civil, fiz a minha OAB na área civil e eu já trabalhava, né? Eu já tinha uma boa prática. Trabalhei na Justiça Federal, trabalhei na Superintendência da União, então eu trabalhei nessa esfera civil. Então eu já tinha uma boa prática. Quando eu comecei a advogar, que eu comecei a pegar uns casos criminais, eu comecei a sentir uma paixão bem maior. Aí eu resolvi fazer essa especialização na área criminal e hoje, por incrível que pareça, eu dou aula em criminal, dou aula no Código Penal, Código de Processo Penal e realmente é uma paixão assim a mais. Mas na verdade, é como quando a gente tem filho, sabe? Eu gosto dos dois. Dos dois, tá certo. Agora, tu fizeste também a juiz arbitral. Nesta preparação que você fizeste para juiz arbitral, essa é uma qualificação relativamente nova, né? Mas muito importante, é uma tendência mundial, não é? Uma tendência mundial do juízo arbitral para resolver as questões antes de ser ingressado na justiça, não é? Então, como é que você encara essa situação do juiz arbitral, ainda precisando que o juiz togado ainda homologue a sentença? Na verdade, hoje em dia, a Câmara de Arbitral ela tem sido para desafogar justamente o judiciário, né? Ao invés de entrar com aquele processo, inclusive traz uma celeridade, que nós temos sentenças em 60 dias, então 30 a 60 dias, e esse desaforamento da justiça ela é importante. A Câmara de Arbitral, a arbitragem, ela vem justamente para isso. E o juiz arbitral, ele tem todos os poderes de um juiz togado. E a sentença dele tem uma decisão realmente que ela não precisa de homologação, ela precisa só de execução. Basta ser executada. Lá elas são muito questionadas, né? Elas são questionadas trazendo nulidades, mas os juízes arbitrais, eles têm a lei, ela vem trazer essa oportunidade do juiz arbitral sentenciar. Você tem citado bastante esse juizado arbitral? Ou tu está apenas preparado para executar? Na verdade, o juiz arbitral, na verdade, é porque eu costumo fazer bastante cursos, gosto de aprender. Na verdade, eu não tenho me envolvido em uma câmara de arbitral, porque realmente não dá tempo, né, professor? Não dá tempo, e também a advocacia realmente é uma paixão minha. Isso. E às vezes, entre a gente ser juiz, eu ainda prefiro utilizar a advocacia e defender. E muitas vezes eu já defendi perante um juiz arbitral. Tá certo.
Nós vamos para o primeiro intervalo comercial, nós voltamos em seguida, continuando a conversa com o Juan Dias. Vamos falar de fake news. É só um instante. Saia já do aluguel. Compre hoje mesmo seu lote sem burocracia, com financiamento próprio, sem consulta ao SPC Serasa, pequena entrada e parcelas fáceis de pagar a partir de R$ 238 mensais. Loteamento Aquaville, às margens da rodovia Duca Serra, em Santana. Lotes 100% regularizados, excelente infraestrutura, obras em ritmo acelerado, fácil acesso ao centro e parcelas a partir de R$ 238 mensais. Fale com nossos corretores de plantão no local. Loteamento Aquaville, em Santana. Mais um empreendimento Casa e Terra. Este ano estamos com... Muito bem, de volta aqui conversando com o Juan Dias, advogado, professor, especialista em processo civil, advocacia criminal e juiz arbitral. Agora, essa novidade que se colocou na sociedade agora a partir da eleição, que é a importância da internet na influência da decisão das pessoas. E as decisões das pessoas, elas tomam decisões totalmente certas, medianamente certas, e tomam decisões erradas, não é? E essas erradas precisam ser corrigidas, porque ela não pode prevalecer, tá? Como é que você se interessou por essa questão dos crimes na internet? Bom, na verdade... Ou crimes de internet? Na verdade... os crimes de internet, eles sempre ocorreram, né? Só que de um tempo para cá, a internet ela sempre vem evoluindo, e hoje nós dissemos que a internet, os crimes na internet, eles não têm mais limite, né? Cada vez mais eles estão, aquelas pessoas que praticam esses delitos, elas estão mais atualizadas do que, às vezes, a própria polícia, e a polícia ela precisa cada vez mais estar acompanhando, né? Eu estive até ao Ministério Público, inclusive, essa semana, inclusive eu conheci lá a área de investigação, e eu percebi que eles têm tentado acompanhar, eles fazem anualmente, eu acho que semestralmente também, encontros, debates, encontros, né? Em Brasília, vão se atualizar. Então, os crimes na internet, eles necessitam dessa atualização, porque é igual como as leis também, né? As leis também precisam acompanhar esses crimes na internet. E o marco regulador, ele precisa de ajuste imediato, ou ele ainda pode ser experimentado um pouco mais? Porque a gente tem muitas reclamações, às vezes até exageros pela punição, mas também muita complacência pela observação apenas. Na verdade, nós tivemos um marco, eu não sei se você lembra, da história da Carolina Dickmann. Foi ela que gerou uma lei, né, que ela veio até alterar o artigo 154, veio acrescentar o artigo 154A do Código Penal, e essa lei de 2012, 12.743, ela vem trazer justamente essa regulamentação de crimes cometidos na internet, né, que a gente, só para lembrar, aconteceu que utilizaram, né, ali o computador dela, hackearam, pegaram fotos dela e utilizaram aquilo para extorquir ela. Olha, se tu não nos transferir tanto o valor, nós vamos postar fotos suas nuas, enfim. Então, esses crimes virtuais, eles acontecem, né? Não só esse tipo de crime, de obtenção de documentos ou de fotos, como também a destruição desses documentos, às vezes documentos muito essenciais, às vezes para investigações, inclusive, são crimes virtuais. Nós também podemos citar crimes cometidos também rotineiros, como difamação, calúnia, injúria na internet. Nós vimos muito isso agora na época de campanha, né, que cada candidato postava fulano de tal, isso aqui, ele é isso aqui, difamatória, né? Fulano de tal, é isso aqui. Não progrediu, ninguém puniu, ninguém processou ninguém por causa disso. Não, deveriam, né? Deveriam ter sido. Mas só que, a consciência jurídica atual, ela não tem, ela interpreta bem diferente essa questão, seja pela difamação, seja pela calúnia, seja pela injúria. É porque, na verdade, esse é um crime de ação penal privada. O que é um crime de ação penal privada? É aquele em que depende do cidadão
daquele ofendido, ele precisa ir até uma delegacia, fazer a denúncia, representar através de uma queixa-crime, para que possa existir um crime. Isso valia muito bem na época em que a gente não tinha internet, né? Agora vai ter que mudar conceitos. Sim. Vai ter que mudar conceitos. O próprio Código Penal ele precisa se atualizar, inclusive nesses crimes contra a honra, né? Por quê? Porque hoje nós temos na verdade, uma abrangência de pessoas que visualizam, né, essa difamação, essa injúria, essa calúnia na internet. Então, aquelas pessoas, muitas vezes, que propagam também, às vezes compartilham na internet, começam a curtir, elas nem sabem quem foi que realmente deu a iniciativa àquela conduta e ficam compartilhando, às vezes, sem saber a verdade. E o fake news? É justamente essas falsas notícias, né? Sim, mas como é que o cara vai descobrir que é a falsa notícia? Tem um detalhe aí. A Constituição diz o seguinte, que ninguém pode, ninguém deve produzir prova contra ele mesmo. Sim. No momento que ele tem no celular dele guardado, digamos, um fake, em que aquele fake deságua num crime. Então, naturalmente, ele estaria ali com o celular na mão, produzindo a prova contra ele mesmo, não é? E aí? Bom, na verdade, o fake news, né? A grande dificuldade do Código Penal em punir essas pessoas é justamente achar aquela pessoa que criou aquele fake news, aquela pessoa que criou aquela imagem, que criou aquilo. Mas eu acredito assim que a gente precisa fazer uma ponderação das pessoas que propagam essa notícia, porque se essa notícia ela é propagada e ela chega a um número de pessoas grande, é porque várias pessoas compartilham. E essas pessoas compartilham sem realmente pesquisar. Realmente isso é verdade? Às vezes basta uma pesquisa no Google, fulano de tal, né? Porque muitas vezes esses fake news são de pessoas conhecidas. Nós podemos verificar realmente se aquilo é verdade. E é importante ressaltar que aquelas pessoas que compartilham fake news e aquele ofendido, aquela vítima, ela vier a processar, todas essas pessoas elas podem responder pelo crime. Agora me diz, compartilhar. Na tua opinião, o fake news, ele é um fenômeno de interesse da sociedade ou de interesse do ofendido? Na verdade, o fake news, ele não é interessante para ninguém, né? Não, o interesse, digamos, em punir, porque com todas as leis ela tem um fundamento, sim, né? Ela sim. tem um princípio. E do fake news não acharam esse princípio. A quem interessa? Na minha opinião, o fake news ele prejudica a sociedade, né? Porque a partir do momento em que uma pessoa ela começa a propagar uma notícia falsa e ela pode, por exemplo, em época de campanha, ela pode prejudicar um grande número de sociedade, pode prejudicar o nosso poder legislativo, o nosso poder executivo, isso ela já começa a trazer como vítimas a sociedade. Então, na minha opinião, começaria a passar a ser uma ação penal, pelo menos pública incondicionada ou condicionada, que é para poder o Ministério Público poder realmente fazer alguma coisa contra esses fake news. Tá certo. Vamos para o segundo intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho mais para arredondar tudo isso aqui, tá certo? É só um instante, a gente volta já. A internet é um mundo fantástico e com o acompanhamento dos pais fica ainda mais divertido. Eu uso muito para postar meus vídeos no YouTube. Amo ouvir música, eu estudo e faço pesquisas para a escola. Eu adoro assistir filmes e séries. E nas horas vagas eu fico batendo papo com as amigas e os meus seguidores. É muita coisa para fazer e tanto para descobrir. Você Telecom, muito mais que internet. A sua sala pode ser grande, pequena, de apartamento.
não importa. Para você receber bem no Natal, preparamos a quinzena da sala Domestilar. Até 25% de desconto à vista, 11 no crediário e 12 sem juros no cartão. Vejam que ofertas! Raquilínea com painel ou poltrona Safira, 77 mensais cada. Estofado Comfort ou estante Turati, 141 mensais cada. Painel IP, só 20 mensais. Receba com estilo e amor. Receba com a quinzena da sala Domestilar. Muito bem, de volta aqui conversando com o Juan Dias, advogado, professor, especialista em processo civil, advocacia criminal e juiz arbitral. A OAB ela tem duas chapas disputando aí, né? Duas chapas, chapa 1 e chapa 2, a chapa fechada. Interessante, né? De regra, o advogado ele reclama da chapa fechada quando é na eleição normal, né? Quando chega agora na eleição da OAB, é a chapa fechada, obrigatória. Sim. Como é que tu considera essa questão da chapa fechada? Na verdade, a chapa fechada é justamente para preenchimento daquelas pessoas que vão estar na liderança. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, uma comissão vai ser nomeadas outras pessoas. Por exemplo, e um jovem advogado, por exemplo, ele pode compor a presidência de uma comissão, pode comprar a presidência de uma comissão da jovem advocacia. Não tem dúvida. Então, essa chapa fechada é justamente só para definir a liderança mesmo dos conselheiros, presidente, vice-presidente. Então, não podia ser misturado, porque nós temos um universo de votação que vai ter aí 1.900 pessoas para votar. Dessas 1.900 pessoas, nós vamos ter ali 84 numa chapa, 84 na outra. Não é? De repente, a gente vai perder ali uma boa parcela daqueles que se interessariam em fazer a eleição. Não dá para misturar. É verdade. Até o sindicato mistura. Infelizmente, né? Aquelas pessoas que ficarem fora da chapa, realmente, os 3 anos vão ficar sem. Não é? Realmente. Mas é um regulamento da OAB, né? Que também pois é um regulamento que eu acho que há necessidade de discutir. De uma reforma, sim. Discutir isso aí, pelo menos. Não sei se reformar, mas pelo menos discutir. Perfeito. Não é? Agora, com relação a essa advocacia, ao advogado novo, como é que tu vê o cliente? Ele tem tido confiança? Ele tem... Eu estou falando aí com o cliente. Sim. Quanto ao cliente, na verdade eu nunca tive essa dificuldade, porque realmente eu acredito que o advogado ele precisa passar essa confiança, né? Muitas vezes nós vemos advogados já velhos, vou usar esse termo velhos, que já tem uma carreira aí já de 10 anos, mas ele não presta assistência que o novo advogado ele presta. O novo advogado, ele, olha, fulano, a sua audiência é tal dia, não esqueça de levar testemunha, fica sempre informando do processo. Às vezes aquele advogado mais antigo, ele não tem até essa atualização, né, que o jovem advogado tem. Então eu acredito assim, eu nunca tive essa dificuldade com o cliente, porque eu sempre passei essa confiança para o meu cliente. E eu sempre fui muito correto e muito sincero. Olha, cliente, essa causa ela é assim, assim. A gente também, nós não temos que prometer que nós vamos ganhar, porque o trabalho do advogado ele é fazer a defesa do cliente e não ter êxito, né? Porque o êxito ele não depende do advogado, ele depende do juiz. O juiz que vai decidir, vai verificar as duas partes e vai decidir o que ele realmente acha. O nosso trabalho é defender. Na relação, Juan, que você tem tido aí, com toda essa experiência que você tem com os membros do Ministério Público, como é que você tem observado aí? Bom, com os membros do Ministério Público, eu inclusive falei que eu estive lá essa semana, são pessoas que realmente também têm respeitado o jovem advogado, que tem realmente tratado o advogado como ele merece, né? Claro que às vezes nós temos aqueles nossos conflitos em audiência, né? Porque um está defendendo uma coisa e o outro está outro. Mas isso não quer dizer que nós não temos aquele respeito recíproco, né? Porque se nós formos pegar o estatuto da OAB, todos nós estamos no mesmo patamar. Juiz, promotor e advogado. Tem alguns que não obedecem, né? Na verdade... Já tivesse algum caso assim que o juiz te atrapalhou a tua
Bom, a tua defesa? Ele vendo, esse é um menino, é um garoto aí, nós vamos aqui, tu não Ainda pode não falar estive. desse jeito. ainda não tive, e se eu tivesse, Tem que reagir, né? eu tinha reagido. Nós temos a nossa comissão de prerrogativas do advogado, e nós, inclusive, nós fazemos esse desagravo, né? Porque Sim. realmente tem colegas meus advogados, Já advogados passaram por recentes que já passaram, já houve juiz que tomou o celular de advogado. Isso é inadmissível, porque hoje o nosso celular é um instrumento nosso de trabalho. Claro. Nós olhamos o processo no celular, então hoje nós temos certa dificuldade, né, como jovens advogados, mas assim, no geral, em aspectos amplos, nós temos sido respeitados. No pleno, já tivesse alguma vez lá no pleno? Sim, sim. Já Fernando de defesa oral? Sim, inclusive estarei agora em novembro, final de novembro, dia 27, estarei em Tartarugalzinho fazendo um júri, e sempre nós temos que estar do lado do interesse do nosso cliente, né? Correto. Às vezes, inclusive eu gostaria de fazer um comentário que às vezes nós que somos criminalistas, né? Nós temos uma certa repulsão, às vezes, da sociedade com a nossa defesa, por estarmos, às vezes, defendendo os direitos dos nossos clientes. Nós defendemos os direitos O deles. criminalista, ele defende o direito do cliente. Ele não está defendendo o ato dele. Sim, nós não estamos falando que ele fez errado, que ele não fez, que ele cometeu ou não cometeu. Nós estamos defendendo o direito dele de se defender. Correto. E a sociedade, ela não chega a entender. Eu já fui, inclusive, difamado desse caso que eu vou tribunar agora em novembro, que é um caso um pouco complexo, e a sociedade, ela meio que, pelas fake news que a sociedade, ela já julga, né? Fulano fez isso e fulano é tal. Acabou. Já está julgado pela sociedade. Nesse caminhar pelo interior, o advogado é muito desamparado, né? Na verdade, desamparado pela estrutura, né? Sim. Pela estrutura, na verdade, do Estado. Porque se nós formos ver alguns interiores, eles é difícil o acesso. Eu, inclusive, estive... Mas lá está o juiz, lá está o promotor. Sim, temos. Temos juiz, promotor. O que nós não delegado. temos... Tá o delegado. O que nós não temos é aquela estrutura que nós já temos em cidades grandes, né? Mas... Sim, por exemplo, nós temos o que aqui? Nós temos dos advogados que estão aptos 1.700 em Macapá. E 200, menos de 200, menos de 150 é em Santana. E só. No interior é difícil, né? Não é? Então, os que estão aí em ponto para sexta-feira fazer toda essa... A maioria dos advogados que militam em outros municípios, eles moram em Macapá e vão fazer diligências. Corretamente. Como eu. Tá. Juan, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. É uma honra. Quando quiser, pode convidar. Tá certo. Eu estou aí à disposição. Nós vamos ter que, com o andar dessa questão da fake news, com essas novas regras que vem aí, nós vamos ter que conversar bastante sobre isso. Perfeito. Gostaria também de mandar um abraço para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus amigos, e dizer que as pessoas que gostariam de que eu respondesse alguma pergunta, algum questionamento, eles podem estar me procurando nas redes sociais. Tenho o Facebook, Juan Dias, tenho o Instagram, Juan C. Dias, e hoje em dia também eu tenho um canal no YouTube, onde eu estou ministrando aulas inclusive de interesse da sociedade, para concursos públicos. E se você quiser me procurar, é Prof. Juan Dias no YouTube. Para você que ficou conosco até agora, muito obrigado.